Na aula de hoje, veremos as disciplinas de Direitos Humanos, Ética e Serviço Social, Contabilidade e Legislação de Trânsito. Meu nome é Aline Florner. Vamos lá? Bancasesp 2013, Auditor Fiscal do Trabalho. À luz das normas internacionais de proteção aos direitos humanos, julgue os itens que se seguem acerca do combate ao trabalho forçado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos proíbe expressamente a manutenção de pessoas em regime de escravidão ou de servidão. Item correto. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Bancasesp 2008, Promotor de Justiça. Acerca dos direitos fundamentais previstos na ADU-DH, julgue o item abaixo. A ADU-DH afirma que o desrespeito aos direitos humanos é causa da bárbare. Item correto. Qualquer violação a direito humano é considerada como ato de bárbare. Declaração Universal dos Direitos Humanos, preâmbulo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Bancasesp 2010. Julgue o item abaixo. Considerada documento basilar para a proteção internacional dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi promulgada no Brasil logo após a sua assinatura. Item errado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi editada sob a forma de resolução. Observação: o Brasil fez parte e votou pela sua aprovação na Assembleia Geral da ONU, mas, em razão de não possuir natureza de tratado internacional, a ADU-DH não foi internalizada no direito brasileiro. Bancasesp 2013. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é mais restrita quanto à definição da liberdade de opinião que as convenções americana e europeia sobre direitos humanos, visto que leva em consideração apenas o direito à opinião, não abordando, como fazem as referidas convenções, o direito de formar a opinião. Item errado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Conclusão: a liberdade de expressão nesse documento é ampla e inclui a liberdade de formar opinião. Bancasesp 2013. Julgue o item a seguir. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, não há menção à remuneração de trabalhos iguais. Item errado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 23, inciso 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. Bancasesp, DPEM 2015. Uma equipe que pretende ver seus colaboradores adquirindo novos valores éticos deve considerar que a aprendizagem formal deve dar-se por meio das relações humanas e não apenas pela chamada natureza humana pré-existente. Item correto.
Valores éticos são adquiridos de acordo com o contexto social no qual cada ser humano está inserido. Observação: as relações humanas são fundamentais para a aquisição de valores. A natureza humana pré-existente é apenas um aspecto, mas não o único nesse processo. Bancasesp, DPEM 2015. A conduta ética do servidor deve basear-se não somente na legalidade, mas também em ações fundamentadas na dignidade, no decoro, na eficácia e na consciência dos princípios morais. Item correto. Decreto 1171 de 94, inciso 1. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Bancasesp, técnico 2015. Ser honesto e verdadeiro e cumprir promessas são considerados princípios éticos. Item correto. Honestidade e verdade são princípios éticos. Os princípios éticos são normas que nos obrigam a agir em função do valor do bem visado pela nossa ação ou do objetivo final que dá sentido à vida humana. Bancasesp, MPU 2015. Decoro, por ser uma disposição interna para agir corretamente, não é passível para o servidor público de ser aprendido ao longo de sua carreira. Item errado. O decreto número 1171, inciso 1, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Conclusão: o decoro é passível de ser aprendido ao longo da carreira, pois deve ser exercido no exercício do cargo ou função. Bancasesp, Polícia Federal 2014. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, tratar mal um cidadão significa causar-lhe dano moral. Item correto. O decreto número 1171 dos principais deveres do servidor público, inciso 14. São deveres fundamentais do servidor público, a linha G, ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público. O Código de Ética tem por fundamentos básicos a probidade, decoro no exercício da função pública e os direitos do cidadão de não sofrer dano moral enquanto usuário desses serviços. CESP-SEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2004. O CTB define 4 tipos de vias urbanas e limites de velocidade diferentes para cada uma delas. As rodovias e estradas são consideradas vias rurais. Item correto, CTB, artigo 61, inciso 1. Define 4 tipos de vias urbanas e limites de velocidade diferentes para cada uma delas. Trânsito rápido, 80 km por hora. Arteriais, 60 km por hora. Coletoras, 40 km por hora. E locais, 30 km por hora. CESP-SEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2004. A velocidade máxima permitida
para cada tipo de via, quando indicada por sinalização, poderá determinar velocidades superiores ou inferiores aos limites estabelecidos de acordo com as suas características técnicas e as condições de trânsito. Item correto. O CTB determina que todos os usuários observem os limites de velocidade por ele impostos. Observação: as velocidades são parâmetros a serem obedecidos e que o órgão de trânsito com circunscrição sobre a via goza de discricionariedade para regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores. CESP-Sebrasp, Policial Rodoviário Federal, 2019. Nas rodovias de pista dupla localizadas em vias rurais, a velocidade máxima permitida para automóveis, caminhonetas e motocicletas será a mesma. Item correto, CTB, artigo 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Parágrafo 1º. Nas vias rurais, nas rodovias de pista dupla, 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, 90 km por hora para os demais veículos. Observação: estando ou não sinalizada, os três veículos citados, automóveis, caminhonetas e motocicletas, devem mesmo obedecer à mesma velocidade máxima regulamentada. FCC, Analista de Trânsito, DETRAN 2018. Entre outras atribuições, compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e implantar, manter e operar sistemas de estacionamento rotativo pago nas vias. Item errado. A primeira competência é, de fato, dos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, CTB, artigo 22, inciso 8. Mas implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias é competência dos órgãos executivos de trânsito dos municípios, CTB, artigo 24, inciso 10. FCC, Assistente de Trânsito, DETRAN 2018. Considere: 1. Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. 2. Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARI. 3. Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. 4. Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN. 5. Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. 6. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. 7. Departamento de Estradas de Rodagem, DER. São órgãos normativos e consultivos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, os que constam apenas em 1, 2, 4 e 5. Item errado. São órgãos normativos e consultivos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, itens 1 e 4 apenas. VUNESP, cargo Analista Técnico Científico, Contador 2019. Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que é uma ciência que define na empresa um sistema de informações contábil que tem por objetivo subsidiar a tomada de decisões sobre entidades econômicas.
são entidades econômicas, pessoas físicas ou jurídicas que tomem decisões sobre recursos econômicos. Item correto é uma definição válida. É fato que, entre os objetivos da contabilidade, está o de fornecer informações úteis aos seus usuários para a tomada de decisão sobre entidades econômicas, o campo de aplicação da contabilidade. VUNESP, cargo analista técnico científico, contador 2019. Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que corresponde ao registro dos itens do ativo e do passivo que tenham ou não valor econômico. O valor econômico de um ativo é definido como sendo seu custo histórico de aquisição. Item errado. A assertiva refere-se à técnica da escrituração e não à definição da contabilidade. VUNESP, cargo analista técnico científico, contador 2019. Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que é uma ciência histórica que tem por finalidade a evidenciação das operações de uma entidade com o objetivo principal de possibilitar ao Estado o exercício da tributação e a cobrança do cumprimento das obrigações acessórias. Item errado. A contabilidade não é uma ciência histórica. E mais, seu objetivo principal não é possibilitar ao Estado o exercício da tributação e a cobrança do cumprimento das obrigações acessórias. NC, UFPR, cargo técnico, contabilidade 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que o objetivo final da contabilidade é o controle de gastos de entidade. Item errado. O objetivo final da contabilidade é fornecer informações úteis aos diversos usuários das demonstrações contábeis. NC, UFPR, cargo técnico, contabilidade 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que o controle é feito por meio da coleta, armazenamento e processamento das informações a respeito de um patrimônio. Item correto. Coletar, armazenar e processar são ações relacionadas ao controle do patrimônio. E aí? Errou, acertou ou ficou com dúvida? Deixe um comentário aqui embaixo que a gente vai te responder. Cansado de materiais de baixa qualidade? Entre no nosso grupo do Telegram e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Basta acessar a descrição desse vídeo.